Fala rapaziada, é tempo de jogo e é tempo de Copa do Brasil. Bora falar dos 8 classificados para as quartas de final. Acabou agora os dois últimos jogos e nós já temos definido aí os 8 times classificados para essa próxima fase. Foi boa oitavas de finais, principalmente os jogos de volta, tá? Os jogos da ida foram bem ruins, basicamente todos. Os jogos da volta tiveram um pouquinho mais de emoção, um pouco mais de gols. E vamos falar um pouquinho de cada classificado, tá? Começando aqui pelo Atlético Mineiro, que venceu o duelo contra o Juventude. O primeiro jogo lá em Minas foi 0-0 no sábado. E o jogo de volta foi em Juventude, né? Lá em Juventude é complicado. Foi lá em Caxias do Sul. E o Atlético Mineiro ganhou de 1-0, placar mínimo, um golzinho no finalzinho do jogo, no último lance, literalmente, garantiu a classificação do Atlético Mineiro. O jogo já se caminhava para os pênaltis. Classificação que acaba sendo merecida. Foi um jogo muito equilibrado, né? Um jogo mais um de tantos que tivemos nessa Copa do Brasil, que foi nivelado por baixo. E o Atlético Mineiro acabou sendo mais eficiente porque teve uma chance clara ali no final. E ele conseguiu marcar, eliminou o Juventude, que é muito forte em casa, mas é um time de Série B, né? Então acabou que no final das contas passou o Atlético Mineiro, jogou melhor, foi mais correto e se classificou. O Santos se classificou também, né? Tem vídeo aqui no canal, vou deixar na descrição. Fiz um pós-jogo especial para esse jogo. Não vou entrar em detalhes por ele, já falei bastante no vídeo, mas o Santos se classificou também. Tivemos a classificação do Cruzeiro, mais um jogo que teve um empate na ida, foi 0-0 lá em Chapecó, um jogo muito feio. E o jogo aqui de volta foi 2-0 para o Cruzeiro, um jogo bem tranquilo para o Cruzeiro, né? O Chapecoense teve um jogador expulso e era para ter tido mais, né? Um jogo bem ruim da Chapecoense, nem era para ela estar ali, né? Nem ela sabe como que ela chegou nessa fase de Copa do Brasil. E prevaleceu a qualidade do Cruzeiro, que é um time muito forte, né? O Caio Jorge voltou a fazer gol, o time dominou durante todos os 90 minutos, não sofreu e garantiu classificação. Cruzeiro, que claro, quando a gente falar de Copa do Brasil, a gente tem que falar de Cruzeiro, que é o maior campeão da competição e acaba sendo sempre um time a ficar alerta dentro da competição, tá? O Grêmio também se classificou, venceu o mata-mata contra o Mirassol. O jogo de ida foi 1-1, jogo lá em Mirassol, no Maião. O Grêmio conseguiu trazer esse empate do interior de São Paulo para o Sul e venceu por 1-0, um jogo repleto de polêmicas, né? Um gol de falta do Pavon, que o nosso querido Muralha, que me impressiona, o Muralha ainda estar empregado, ainda jogar futebol brasileiro, as grandes competições, porque ele não tem a mínima condição de jogar futebol, e ele sofreu um gol de falta ali no próprio canto. O Grêmio venceu esse jogo. O Mirassol fez um gol de empate até no segundo tempo, mas foi anulado, né? O começo da jogada teve um toque de mão do jogador que encosta na bola para o outro fazer o gol. Pela regra, não deveria anular esse gol, né? Porque só se anula o gol se quem fez o gol bateu a bola na mão. Mas, como a gente sabe que o VAR aqui no Brasil, os árbitros não têm critério algum, fica à mercê de interpretação no dia do jogo, se o cara tá feliz, se o cara tá triste, se o cara quer prejudicar, se o cara quer ajudar. Acabou anulando esse gol de Mirassol. Também teve um pênalti claríssimo pro Grêmio não marcado, tá? Pra deixar claro aqui. Então acabou sendo um jogo com 2 erros graves para cada time e o Grêmio prevaleceu, se classificou para a próxima fase. Outro time classificado foi o Vasco, que venceu novamente pela 3ª vez seguida o Fluminense dentro da Copa do Brasil. 3ª eliminatória que o Vasco ganha do Fluminense. Realmente é uma freguesia assim muito, muito grande. O Vasco já tinha ganhado ano passado na semifinal nos pênaltis e esse ano também ganhou. Foi um primeiro tempo de amasso do Vasco. O Vasco amassou o Fluminense. No segundo tempo o Fluminense acabou equilibrando um pouco o jogo, mas brilhou aí a estrela do Brenner com 2 gols, né? O primeiro foi um golaço, o segundo gol foi um belo gol de centroavante e elimina o Fluminense, que é muito ruim. O Fluminense teve um determinado momento do jogo ali no segundo tempo que o Fluminense colocou a campo Paulo Henrique Ganso, de 50 anos, Hulk, de 48 e Cano, de 45. Então você coloca 3 jogadores mais 80 de idade para tentar ajudar você
a empatar ou virar, a definir um jogo que você está perdendo. Então, peca muito o elenco do Fluminense nessa fase do ano. O Fluminense também não tá fazendo, não dá pra gente falar que tá fazendo, o Zubeldia não faz um trabalho ruim. Se você olhar os números, tem bons números, menos como enfrenta o Vasco. Quando enfrenta o Vasco, ele perde, e é impressionante mesmo essa freguesia. O outro time classificado foi o Palmeiras, né? Classificou na ida, ganhou de 3-0 do Fortaleza no Allianz Parque. O jogo de volta foi em Cuiabá. Fortaleza vendeu o mando, nem o Fortaleza queria jogar essa partida aí. Acabou sendo um jogo bem movimentado, tá? Foi 3-2 pro Fortaleza. Placar agregado para quem vê no final, né? 5-3 Palmeiras, foi um confronto equilibrado, mas não foi. O Palmeiras poupou alguns jogadores aí, a maioria praticamente, para dar ritmo para outros que voltaram de lesão. E o Fortaleza, né, só jogou a partida, teve seus espaços, suas chances, aproveitou algumas falhas do Carlos Miguel, que vem falhando aí recentemente nos últimos 2-3 jogos. Vinha sendo o melhor goleiro do Brasil, dá pra gente falar que ainda é, né, tem um físico muito absurdo, é um goleiro muito grande, um goleiro muito forte, mas vem falhando e acaba ligando o sinal de alerta aí pro restante da temporada. Então, Palmeiras classificado, é o favorito a ganhar o título, né? Todo mundo sabe aí que o Palmeiras é o melhor time, mas a gente sabe como que é a Copa do Brasil, né? Também tivemos a classificação do Internacional, que venceu o jogo de ida por 2-0. O jogo de volta perdeu de 2-1 na Neoquímica Arena, mas acabou se classificando perante ao primeiro resultado do jogo de ida. A realidade é que nem o Internacional sabe como ele fez 2 gols naquele jogo do Beira-Rio, né? Foi um jogo muito ruim e ele simplesmente achou 2 gols e acabou classificando no final das contas. Veio para São Paulo para não tomar gols, tomou 2, mas acabou fazendo 1 e se classificando. E tivemos também a grande virada dessa eliminatória, né, que foi o Vitória. O Vitória venceu de 4-0 o Atlético Paranaense, tinha perdido o jogo de ida por 2-0. Esse Atlético Paranaense, ele tá muito bem no Campeonato Brasileiro, mas ele não me engana, tá? É um time muito fraco. E eu acho que qualquer dia, qualquer hora, as máscaras vão cair e ele vai começar a perder vários jogos, porque é um time muito fraco. E o Vitória, como sempre, sai do Barradão, vira um time de Série C, Série E, Série W, e vai jogar no Barradão, vira um time de Série A. Então é impressionante como o Vitória joga muito dentro de casa, venceu muito bem, 4-0, um domínio. O que joga de bola, esse Eric aí, brincadeira também, joga muito. E classifica o Vitória entre os 8, né? Por incrível que pareça, dá pra dizer que esse e a classificação do Inter e a classificação do Vitória foram os 2 resultados mais surpreendentes aí do que a gente já esperava, tanto por desempenho como por momento, né? E garante a classificação do Vitória. Essa Copa do Brasil, a gente sabe, a Copa do Brasil, ela é a única competição, eu acho, assim, no mundo que qualquer time pode sonhar para ser campeão. O time pode estar devendo, pode estar quebrado, pode estar lesionado, pode estar sem nada, sem jogador, sem time, completamente ferrado, que o time ele ainda pode chegar longe da Copa do Brasil. A gente já viu muitos casos de times de menores expressões chegar na decisão, chegar no título. A gente viu também times endividados fazendo finais, semifinais, chegando lá em cima. Então é uma competição que, por mais que a gente tenha Palmeiras como favorito, que é o melhor time, é o favorito, e dá pra gente dizer que se não for campeão acaba sendo uma zebra, porque entre os demais é o time mais forte. A gente tem o Cruzeiro também, que corre um pouquinho por fora. Os outros times, qualquer um ali, se colocar um para enfrentar o outro dentro de campo, a torcida de um vai achar que vai ganhar, a torcida de outro vai achar que vai ganhar, porque o nível é muito parecido. Então a Copa do Brasil ela é muito boa porque ela permite todos os times, todos os torcedores a sonharem com o título. Foi isso, rapaziada. Giro rápido aqui dessas eliminatórias da Copa do Brasil. Teremos aí os jogos de ida, teremos o sorteio. Amanhã eu vou trazer para vocês aí os sorteados das quartas de final. E também no final do mês a gente tem já as primeiras partidas, tá? Se você gostou, deixa o like, deixa seu comentário e tamo junto. Gostou da classificação? Se seu time classificou, fala aqui nos comentários, foi eliminado, o que você achou da Copa do Brasil. E tamo junto, até a próxima.